Oi pessoal, olá, olá, boa noite, boa noite. Vocês não imaginam onde eu estou. Não, vocês imaginam. Eu estou na residência do senhor Roberto Paim, da dona Rose. Ó, o seu Roberto ali, ó. Vem aqui, seu Roberto. Dá boa noite, ó. Boa noite. Rose, vem cá. A Rose tá ali aquecendo a água. Ó, boa noite. A dona Rose tá aqui, ó. E primeiro, como você sabe, eu vou fazer um chimarrão, né? E é o meu chimarrão, tá, Roberto? Não tem meter a mão. Tá bom. Viu, Rose? Não tem problema. Tá bom. Não me bota água fervendo, já vou avisando. Ai, meu Deus. Bote água mais pra fria do que pra quente. Bom, eu vou fazer o meu chimarrão do meu modelo, porque é o que eu tô acostumada. E o que as pessoas também sabem que eu estou acostumada a fazer. Quando eu comecei a fazer esse tipo de chimarrão, Roberto, muitas pessoas me criticaram. Porque eu aprendi a fazer esse chimarrão para economizar erva? Não. Porque assim, ó, quando eu ia limpar a cuia, sabe o chimarrão tradicional que tu bota e vira a mão? É. Toda vez que eu ia limpar a cuia, eu ficava encafifada. Por que tinha aquele monte de erva lá embaixo seca? É verdade. Eu ficava pensando, mas por que esse monte de erva? Aí eu aprendi com a Beth esse tipo de chimarrão. E a partir desse dia eu realmente só faço esse. Como é que ele funciona? E quando eu vou fazer as lives, eu gosto de ensinar para aquelas pessoas que me recebem, para elas também tentarem fazer uma vez desse jeito. A gente coloca a água. Tem chá? Não tem. Isso. Deixa assim. Vamos lá, torneirinha. Só espero que a água esteja do teu agrado, Não né? importa muito quente, só isso. Tá tranquilo. Vai isso tudo é água. Vai tudo isso de água. Eu quero aprender como é que faz. Ó, aí tu vem com a erva. Primeira técnica desse chimarrão. Bota um pouco de erva, pega uma colher, dá uma socadinha. Eu garanto pra vocês uma coisa desse chimarrão. Tu faz ele de manhã e tu toma ele até de noite. Olha, Tá, isso e muito vai, me interessa. E vai um pingo de erva. É essa erva que vai aqui, não vai mais. É isso aqui só, tá? Isso é bom pra quem tem aquelas cuias. Eu tenho uma cuia lá fora, na chácara, que ela por dentro é um... Vai um horror, vai quase meio que... Isso aí é bom. Claro. Só que Começar a fazer assim. Aí daí tu vem aqui com a colher, ó. Tu abre onde tu quiser, né? Abre do lado. Eu até poderia ter feito um chimarrão invertido, mas eu já fiz a outra vez um invertido lá na irmã. Tu quer uma colher menor? Mas isso aqui vai. Isso aqui vai. Ó. É que tu me disse o tamanho da colher Não que tu tem queria, importância. né? Não tem importância. Os meus chimarrões em casa são sempre assim e são enfeitados, né? Mas aqui é um chimarrão para nós conversar, não precisa. Ó. Outra vantagem desse chimarrão não entope. Além de não entupir, economiza ela. Mas olha, tá. E tá feito. Para o meu gosto, a água tá muito quente ainda. Tem um bocadinho de água ali. Tu sabe que eu sempre falo isso porque meu marido morreu de câncer do esôfago, tá? E segundo o oncologista dele, uma das causas para o câncer do esôfago é a água fervendo. Líquidos quentes, chimarrão, chá, café. Pelando né? Eu nunca gostei muito quente, sabe? Mas ele gostava pelando tudo. Café tinha que estar fervendo, brigava comigo. E aí então eu comecei a me policiar mais ainda. Sim. Além de que queima a erva, né? Ela fica amarga, muito quente, né? Roberto, mas ele sai assim livre. É um chimarrão livre, sabe? Vamos ver. Eu vou só tomar o primeiro, porque o primeiro tem que ser de quem faz, né? E aí depois nós vamos fazer aquela questão mesmo de gaúcho, né? Que a gente distribui pela direita, primeiro pro Roberto, faz a volta, vai pra Rose e vem pra mim, e assim vai indo. Então tá. Deixa eu só terminar aqui. Oi, Carol, boa noite, querida. Eu vou tomar o chimarrão e já vou fazer a introdução. Eu já apresentei pra vocês o Roberto Paim, a Rose Paim.
E em primeiro momento, eu gostaria de fazer um agradecimento para esse casal. Eu fiz um convite para fazer essa live com eles, né? E eu tive uma boa receptividade. Porque nem sempre as pessoas gostam de contar sobre sua vida, né? Não gostam de tornar público sua vida, né? Principalmente sua vida de trabalho, eu tô falando, não estou falando da vida privada. E então, assim, eu fiquei feliz, porque o Roberto aceitou. A primeira pessoa que eu entrei em contato foi o Roberto, que eu tinha o telefone da Rosa, eu tinha perdido. E o Roberto, assim, ó, topou na hora. Isso eu fiquei muito, muito feliz. E aí depois a Rosa também concordou da mesma forma, né? Então eu quero agradecer o acolhimento, né? Aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu me sinto em casa. Não tenho nenhum constrangimento de estar aqui. Pra mim, eu tô até de chinelo, tá? Me sinto em casa. Mas eu gostaria de começar a comentar com vocês uma coisa. O Roberto Paim era funcionário, não é mais, está aposentado? Estou aposentado há 3 anos. Era aposentado da Caixa Econômica Federal e eu o conheci lá na Caixa Econômica Federal. Eu ia muito na Caixa. Eu ia praticamente quase todos os dias, quando eu era mais jovem, para fazer serviço pro meu marido, né? Que ele fazia para a Caixa, então eu estava sempre levando papelada lá. Foi quando eu conheci o Roberto. O Roberto, aquele homem sério, quieto, né? Na dele, trabalhando, ok? Já essa mocinha aqui, eu tenho uma história assim mais próxima dela. Ela era guria nova, ela era garota, criança, e eu era cliente do pai dela. Eu morava ali na rua Almirante Alexandrino e ela morava na rua Francisco Pellegrini, que era assim, ó, pá. O seu Eduardo tinha um açougue maravilhoso. E naquela época a gente tinha um costume que não se tem hoje. A gente ia todo dia no açougue buscar carne. A gente não congelava a carne. E assim, ó, esse ir buscar a carne era um pretexto para bater um papo. E aí eu era uma que adorava lá conversar com o seu Eduardo, né? E com a mãe dela também, a mãe dela era costureira. E então eu conheci a Rosa de criança. Talvez ela nem lembre de mim, mas eu já era casada, né? Eu já tinha 2 filhas e eu era cliente do seu Eduardo. E assim os anos foram passando, aí a Rose foi crescendo, foi se tornando mais jovem, né? Casou, namorou, casou, passaram-se alguns anos, e onde é que nós fomos nos reencontrar? Na escola Ernesto Alves. E a partir daí começou a nossa história relativa à banda. O Roberto me surpreendeu, porque ele era muito quieto. E eu sempre tinha o Roberto como uma pessoa assim, tímida. E eu vi o Roberto trabalhando com a banda, que de tímido não tenha nada. Disciplina, mão de ferro. E isso me encantou no casal. Nos dois. Então nós estamos aqui hoje para fazer essa live. Eu vou começar essa live, de fato, fazendo uma pergunta para minha amiga, minha colega Rose. Vou virar o telefone para ela. Rose, conta pro pessoal quem é Rose Paim. Primeiro, boa noite a todos. Que bom estar aqui, que bom receber essa amiga na nossa casa, uma pessoa destemida, né? A Sandra é uma pessoa que não tem medo, né? E uma professora, uma profissional, fui colega e fui subordinada dela. Ai, não usa essa palavra. Deixa eu usar. Porque as coisas têm que ter o seu lugar, né? Enfim, ela era diretora, eu era professora, e eu fico muito feliz por ela estar na nossa casa hoje, nos dar o prazer. Respondam. Oi, boa noite, Prof. Nilce. A Nilce é fora de série, ela tá sempre no... É uma pessoa que sempre nos auxiliou muito também, né? As filhas estavam na banda, na época da Granadeiros, né? Mas eu gostaria de agradecer, continuar agradecendo a Sandra por essa visita, né? Obrigado por mencionar minha família, meu pai, a minha mãe, né? Te agradeço por isso. Sim, eu lembro de ti, né? Há muito tempo
as nossas vidas já se cruzaram, né? É verdade. E para minha felicidade depois, fui dar aula na Escola Ernesto Alves. Tu estava lá, né? Uma diretora competente, uma diretora pulso. Quem falando de pulso firme, né? Quem falando de pulso firme, né, gente? Quem sabe. Mas uma pessoa muito justa, né? Isso é importante. Bom, quem é Rose Paim? Eu sou... Provável. Eu tenho 57 anos, sou formada em pedagogia, formada em psicologia, já me aposentei como professora. A minha essência, a minha alma é de professora, né? Isso serei eternamente, mesmo estando aposentada, né? Sempre morei em Rio Pardo, sou natural dessa cidade. Teve um período que, quando eu casei, nós fomos embora para Estrela durante um período, que o Roberto assumiu a Caixa Federal lá, né? Começou a trabalhar lá, e nós fomos para lá. Mas eu sou cria de Rio Pardo, né? Bairrista. Sou cria de Rio Pardo, gosto muito da minha cidade, gosto muito de estar aqui. Tenho 2 filhas, a Priscila e a Vitória. A Priscila tem 32 anos, a Vitória tem 16. A Glaci, ó, boa noite, Sandra, Roberto e Rose. Boa noite, Boa noite. Glaci. Que bom Ela que vocês estão aí. A Priscila seguiu os passos da família, é coreógrafa, né? Trabalha com dança, tem a questão da música também muito presente na vida dela, assim, também tem um ouvido muito bom, é muito criativa, muito técnica, né? A Vitória é uma menina que gosta de ajudar, ela faz parte dos bastidores das bandas, então a maquiagem, ajudar nos adereços, essa coisa ela sempre gostou, né? Já dançou também, enfim, as duas voltadas para esse mundo de banda, né? E eu me sinto muito, muito feliz, assim, muito feliz por estar ainda nesse mundo de bandas, apesar de, né, nós vamos conversar sobre isso mais tarde, ser cansativo, né? Jane, boa noite. Boa noite, Jane. Boa noite, oi, Rosane. Oi. A Kiki foi da banda também, né? Do Corpo Coreográfico dos Dragões. A Francisca, do Corpo Coreográfico dos Dragões. A Ivana. Ivana. Oi, Ângela, boa noite. Bom, as gurias, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, a fruta não cai longe do pé. A fruta cai pertinho. Vocês criaram essas gurias, eu tô me metendo na história da Rose. Vocês criaram essas gurias junto nas bandas, o tempo inteiro. Sim, na barriga. Na barriga já tava lá. Olha, eu tô enchendo demais, toma aí pra não... Tem uma foto, a Priscila com 8 meses de pezinho agarrada nas minhas pernas, e eu trabalhava com a Banda Estrela, nós trabalhávamos com a Banda Estrela, e a Priscila com 8 meses. Quando eu tava grávida dela, eu com um tambor, assim, um surdinho, batendo pra dar o ritmo pra gurizada, eu grávida dela com um barrigão enorme. Então a Priscila nasceu nesse mundo, né? Olha ali, ó, a Mary Rocha, Henry Rocha. Oi, boa noite, Sandra, Rose e Roberto. Fui do primeiro grupo de balizas da Banda dos Dragões. Sim, lembro. Lembra? Lembro. A Ivana, boa noite, Ivana. A Inara, boa noite, Sandra, Roberto e Rose. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos muito bem acompanhados. Muito bem. Que legal. É legal, né? E aí, dona Rose? Bom, e ela segue essa vida, então, perto da música, perto da banda, perto da dança. Exato. Eu sempre fui mais intuitiva, sabe? A minha formação é essa que eu falei antes, então a dança para mim é a intuição, assim, o que vem de dentro, né? Já a Priscila, não. A Priscila se dedicou a isso, né? Ela tem curso, ela é técnica mesmo, assim, do termo acadêmico, né? Da questão da dança. Mas agora tá também em outra área, né, da música, mas isso nós vamos deixar por enquanto assim em off, né? Por enquanto tá em off. Por enquanto tá em off.
Oi, Inara, boa noite, ó, Roberto e Rose. Boa noite. A Eva, minha Boa vizinha lá, ó. noite. A Eva. Boa noite, A Eva, boa noite, Eva. Laíra, minha prima, boa noite, prima. Boa noite. Boa noite. E aí, Rosinha, posso... E pode continuar, pode passar continuar. a palavra pro... Agora, então, eu vou passar a palavra pro meu amigo o Roberto. Não é o Roberto Carlos, tá? É o Roberto Tá Paim. longe. Ô, Roberto, conta pra nós quem tu és. Tá, tu quer a versão simples? A simples, verdadeira, como tu é, nua e crua, sem enfeitar. Tá bom. Eu admiro muito a tua Tu sabe, sinceridade. tu sabe que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Eu sou muito observador, assim, eu aprendo bastante observando e, Sim. e no dia a dia a gente está sempre aprendendo. E uma das coisas é de poder fazer um resumo, assim, das coisas. Sim. Então, para me apresentar, Sandra, primeiro, obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz, assim, eu fiquei mais lembrado, assim, sabe? Muito mesmo. Foi uma surpresa muito boa para nós, assim, de poder falar sobre banda, né? A minha família é praticamente toda ela santamariense, né? Nós viemos de Santa Maria em 71, quando veio a brigada para cá. E aí meu pai era militar, a gente veio para Rio Pardo. A Norma, boa noite. Boa noite, Norma. Olá, Maidana, boa noite, querida. Foi nossa colega de Ó, banda. Isso. Foi baliza da banda Sim, Dos Dragões. Dos Dragões, na mesmo. nossa época, lá quando a gente era Componente. componente. A Norma foi uma queridona, né? Que nos ajudou muito Uma mãe muito no parceira. no último período que a gente trabalhou nos Dragões aqui. Norma é sensacional. E aí, então a gente veio, e na verdade a família toda é de Santa Maria, mas eu sou sul-caçapavano, né? Nasci em Caçapava do Sul, minha terra natal. Não sabia. E aí a gente veio para Rio Pardo e aí eu estou aqui até hoje, me considero... Tomou a água do riopardense. Jacu e não sai mais. Me considero riopardense, né? E... Carol, minha Oi, filha. Carol. Ah, querida. Ela adora vocês, Fiquei. ela sempre conta, ela tocava escaleta. Tem muita história. Tem muita história. Então, eu estudei em várias escolas que a mãe sempre gostou. A mãe parecia cigana, até hoje ainda é, né? Assim, era de... A gente não ficava mais de um ano no mesmo lugar. Capaz, Roberto. Não, a gente, só em Ramis, que a gente ficou um ano, a gente trocou de casa 2 vezes e acabou estudando lá em Ramis, vim para o Fortaleza, saí de Fortaleza vim para o Rio Pardo, do Rio Pardo fui Polivalente foi para o Ernesto. Mas isso é muito bom, quer dizer que tu conheceu Todas as escolas. todas. Eu passei por umas Ei, coisas. Roberto, tu conheceu todas praticamente. E aí... E eu conheci, aí vindo um pouquinho pro lado das bandas, né? Eu conheci banda numa dessas trocas de colégio. Quando a primeira vez que eu conheci banda... Sandra, Isso que eu queria falar, isso que eu queria saber. E uma das primeiras vezes que eu conheci banda, que aí eu me apaixonei de ver aquilo que eu nunca tinha visto, a banda do Fortaleza, em 1972. Eu não era nem casada. 72. Ó a Carol ali, minha filha, primeiro ano da banda Granadeiros. Isso mesmo. Sim. Os pioneiros na reativação. 94. Quando nós reativamos a banda Granadeiros. Tu vê. E aí eu tinha 7 anos. Em 72, eu fui estudar E foi amor à primeira vista. Quando eu vi aquela banda formada, enorme, do Fortaleza, sabe que eu me lembro da Baliza? E eu conheço a Baliza até hoje, porque ela foi minha colega de banco depois de Santa Cruz. Sim. Que é a irmã da Kitty, a Isabel. A Isabel, eu lembro dela, né? Chamou a atenção aquela banda enorme e a Baliza pra lá e pra cá, eu lembro dela, e aí a gente meio que estudou junto naquela época lá, ali. E aí depois a gente acabou trabalhando no Banco Real em Santa Cruz. A gente trabalhou junto uns 3 anos, eu acho. Então foi a primeira vez que eu tive o contato com banda, assim, sabe? Que eu vi aquilo, meu Deus do céu. Mas nem me passava pela cabeça eu fazer parte da banda, assim, eu só achei um troço maravilhoso, né? E aí depois, nessas trocas de colégio, eu fui estudar no Ernesto, em 79. Quando eu saí do Polivalente, eu fui estudar no Ernesto. Aí no Ernesto foi reativado a banda naquele ano, em 79. Foi a Ione? A Ione e o Zé Luiz. A Ione e o Zé Luiz. E aí me convidaram, e aí eu via os ensaios da banda do Fortaleza naquela época, 78, por ali, eu via os ensaios, eu ficava deslumbrado, né? Mas eu não imaginava eu
participando, eu gostava muito de ver, né? Sim. E aí acabou que daí no Ernesto, quando reativaram a banda, os Zé Luiz e eu estavam lá, começaram a selecionar o pessoal, me convidaram, eu fui. Não, nunca mais saí, né? Tá, e quando tu entrou na banda, o que tu fazia na banda? Como componente? Eu tocava caixa, eu era da percussão. Da percussão. Na percussão. E aí foi ali que começou, digamos, como componente de banda, né? O amor começou aí, de fato. De fato. Porque daí aí foi real. Aí tu segura a tua história aí. Aí tu segura a tua história aí. Rose, não é que tu não vai contar, tu vai, mas segura. Eu disse que eu ia segurar. Rose, e tu, qual foi o primeiro contato com banda? Eu fiz magistério, eu fiz curso normal, né, no Ernesto Alves, né? E eu ouvia a banda tocar, né? Mas é uma coisa assim, apesar de ter na família, assim, o meu avô tocava violino, né? E então tinha essa vertente da música, assim, mas assim, pai e mãe não eram, não eram voltados para isso. O seu Eduardo gostava de ir pra fora. O pai gostava do baile de CTG. Do baile de CTG, né? Gostava de ir pra fora, isso eu me lembro que ele contava. Sempre. Mas aí na chácara. Mas daí o que aconteceu foi que comecei a namorar o Roberto. Isso foi em 83. Eu comecei a namorar o Roberto e... Em 83? 83. Foi o ano que eu comecei a lecionar no Barro Vermelho. Ela começou a namorar o Roberto. Que legal. 83. E aí o Roberto era da banda, né? E... De influência. Daí ele disse assim, ó, tem vaga para escaleta, né? Eu sei que eu fui lá, me inscrevi, e aí eu me recordo que tinha uma escaleta para 10 pessoas que queriam aprender, né? E aí, quem aprendesse primeiro ganhava ficava com a escaleta, né? E aí o que eu fiz, né? O Roberto tocava na banda já há quantos anos, né? Ele não disse, mas ele começou a tocar na Banda dos Dragões quando nem uniforme eles tinham ainda, né? Ele foi um dos que ajudou a adquirir o uniforme que se usa até hoje, né? Mas aí o que ele fez? Ele me ajudou, eu trouxe a escaleta para casa, ele me ajudou nas músicas e eu tinha uma certa facilidade também, né, para isso. E aí eu consegui pegar praticamente todo o repertório, né, e daí a gente foi fazer teste com a professora Ione, né, que era a pessoa responsável pelas escaletas, uma pessoa maravilhosa, assim, né, a gente deve muito a esse casal. Somos filhos, né, filhos da arte desse casal, E nós, então, aí eu comecei a tocar escaleta na Banda dos Dragões. Aí, pra minha felicidade, saía, eu marchava, eu tinha dificuldade de marchar, era uma loucura, eu tinha dificuldade de marchar. E aí, o que aconteceu? Ensaiei, tive sarampo, não consegui desfilar. Mas o diarinho. Mas mesmo assim eu fui, o médico me liberou, eu já tava só assim, no final já não... Passando sarampo pros outros? Passando. E aí eu fui desfilando do lado da banda. Eu cheguei até a rir agora, coitado. Desfilando do lado da banda, porque eu fiquei muito triste que eu não ia conseguir. Ficou frustrada, né? Muito, porque imagina, eu tinha ensaiado muito pra eu poder pegar aquela vaga, né? E aí acabou que, enfim, né? Depois eu desfilei. Os anos seguintes eu desfilei. Bom, entrou uma erva no lugar errado. De vez em quando me acontece essa, quando eu vou rir, quando eu estou falando. A Rose e o Roberto iniciaram então na Banda dos Dragões. Sim, como componentes lá. Eu vou ter que recusar, né? Não vou atender. Gente, entrou bem entrada. Vou tomar, Roberto. Judiaria. Sim, a Ivana. A Ivana foi baliza também. Gente, entrou. Quando fui baliza, a Ivana tá dizendo, né? Lê, faz favor. Que sim. Quando fui baliza, juntamente com a Ola Mariana, Rose, também não havia uniforme. Foi um tempo maravilhoso, de muitas dificuldades, mas de grande aprendizado. Lembro até hoje com muito carinho.
Ô, Rose. Uma época fantástica, né? Uma época fantástica. Eu gostaria de saber dos dois. Como foi que vocês dois seguiram este caminho? Banda. Pode começar com o Roberto e depois a Rose complementa. Enquanto passa a minha tosse aqui. Isso. Só para completar mais um pedacinho, uma coisa que eu acho que é gente, coisa... entrou lá no goto. Ai, tadinha. Eu sabe por quê? É que a tua bomba não tem camisinha. Não. Não, a tua bomba, a minha tá lá também não tem camisinha. Esse. Por favor, não. Roberto, eu não consigo tomar chimarrão em engasgo. Um compozinho, verdade? Se eu soubesse. Não tem importância. Desculpa. Capaz, é bem capaz, mas é que eu não tomo mesmo por causa disso. Geralmente eu me afogo. Pois é, Sandra. Então, só para completar ali que tinha a tua pergunta, né? Depois que eu me formei no Ernesto, né? Aí eu ia servir, acabei não servindo, né? Porque eu tinha feito vestibular, tinha passado. Sim. E eles me liberaram para eu poder cursar a faculdade. Aí, uma coisa eu acho que muito poucas pessoas sabem, mas eu fiz faculdade, sou formado em Direito. Desde 80... Ô, doutor, hein? Me formei em 89. E foi no mesmo ano que eu assumi na Caixa. E aí assumi em Estrela, gente. E aí tu não atua como advogado. Daí a gente escolheu, porque eu poderia escolher qualquer cidade que eu quisesse para eu assumir lá. E aí nós acabamos escolhendo Estrela. E aí uma cidade diferente, um emprego diferente, né? E eu acabei não seguindo na área, né? Mas eu sou formado, desde 89 eu sou formado em Direito, nunca atuei na área, né? Alguma coisa assim, eu ainda lembro. Sim. Então você participava da banda como componente. Sim. A Rose também. Eu quero saber o momento, quando é que foi o momento que vocês deixaram de serem componentes para serem dirigentes? Então, foi exatamente quando a gente casou, e aí nós casamos também em 89, tudo foi em 89. Né? Eu saí do banco que eu trabalhava. Nós formamos em 89 os dois, né? Eu me formei em pedagogia em Direito em 89. Isso, nós nos formamos juntos no mesmo ano, né? E eu acabei pedindo demissão do banco para assumir na Caixa em 89, me formei em 89. Qual banco? No Banco Real, em Santa Cruz, trabalhei. Isso você não tinha falado. Não tinha falado, acho. E aí nós nos formamos em 89 também, os dois juntos. E eu assumi na Caixa em 89 e fomos morar em Estrela em 89. Tudo bem. E nos casamos lá. Fomos pra lá. E aí, chegando lá, vamos arrumar um emprego para essa criatura. Ela saiu atrás de do trabalho. Fazer alguma coisa. Olha a Jussara, vamos ver o que a Jussara está dizendo aí. Boa noite, amigos. Saí do hospital hoje assistindo vocês agora de casa. Grande abraço para vocês. Saudades também, Rose Paim. Saudades, Ju. Grande beijo para ti, amada. E melhoras, hein? É mesmo. E aí, Sandra, eu tinha uma escola particular lá, Escola Santo Antônio, no Colégio Santo Antônio, que é a maior escola que tinha lá, sabe? Era uma quadra inteira da cidade, quadra inteira, assim. E aí ofereceram para trabalhar como professora lá. Pedagoga, né? Aí eu deixo para ela contar. Parabéns pelo dia da pedagoga, 2 dias atrás. O que ela fez aí para que tudo começasse. Então tá, vamos lá então. Eu me formei em 89, né? Como o Roberto falou, fomos embora para Estrela. E aí eu no final do ano eu larguei um currículo lá nesse Colégio das Irmãs, que é uma escola particular franciscana. E larguei um currículo. Daí, em fevereiro, a gente veio visitar seguido a família aqui em Rio Pardo. E aí, quando nós voltamos, tinha um bilhete embaixo. Naquela época, nós somos assim, quase dinossauros, né? Fósseis. Porque naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje, que é o celular. Não tinha. Então, tinha um bilhetinho embaixo da minha porta pedindo para que eu comparecesse na escola, no Colégio Santo Antônio, para uma entrevista no dia tal, no horário tal. Um bilhetinho, gente, embaixo da porta da nossa casa, lá em Estrela. E era bem assim mesmo. E aí eu peguei aquele bilhete com o coração a mil, assim, né? Fui lá e a irmã, então, precisava de uma professora de psicologia, de filosofia, de sociologia, para trabalhar com o ensino médio. Na época era o 2º grau, com o magistério também que a escola tinha. E óbvio, né, que
né? Foi minha primeira paixão, assim. Ó, Kelly, vamos ver. Saudades desse tempo da banda Granadeiros. Obrigada por tudo. Mestres, e abraço também para a profissão. Um abraço, querida. Carolina Rocha. Fui aluna da Rose, amava as aulas dela. Tentei ser da banda, mas não tinha idade. Ai, tadinha. A Kelly é um exemplo de disciplina. Sempre foi muito disciplinada, a Kelly. A Carol, muito disciplinada também. Pena que não tinha idade, Carol. Naquela época a gente, né? Hoje também a gente tem que ter uma certa idade. Mas enfim, obrigada, meninas. Um beijo pra vocês. E aí, eu comecei a trabalhar lá. E um dia, assim, muito despretensiosamente, eu perguntei: a escola não tem banda? Isso era junho de 90. A escola não tem banda? Aí uma irmã pegou assim: tem umas coisas lá em cima, lá no quarto andar. Tinha uma banda uma época, tem uns instrumentos lá, e eu posso ver? Aí elas ficaram surpresas, assim, por que interesse, né? Mas enfim, eu tinha 21 anos na época, né? 22 aí, já tinha feito 22. E subi e tinha vários instrumentos. E aquele meu brilhou, tesouro! Assim, sabe? Meu olho, meu Deus! Aí era fuzileiro, que o bumbo, tinha o queijão, que eles chamavam, né? Porque era um fuzileiro mais fininho. Uma infinidade de escaleta e escala, daquelas antigas, com as teclas preta enorme, assim, dificilmente estragava. Ficou encantado. Que hoje não tem mais essa qualidade. Não tem mais essa qualidade, é verdade. E aí eu disse: meu Deus. Cheguei em casa. Falou pro Roberto. Não, cheguei em casa, olhei pra ele e disse uma frase. Tu lembra da frase que eu te falei? Vamos reativar uma banda? Vamos reativar uma banda? Eu fiz assim, e ele olhou assim: tu tá louca? Vamos reativar uma banda, tem os instrumentos, tem tudo. E ele disse: tá, mas me fala mais. Aí me fala mais, aí pronto. Aí foi, aí já, né? Aí pronto. Aí tava plantada a sementinha da ideia. Que legal. Gente, isso eu acho maravilhoso. E aí ativaram a banda. Aí ele foi pra escola comigo e chamou uns alunos. Não, primeiro que foi sozinho, subiu, né? Foi lá, olhou os instrumentos, brilhou os olhinhos de novo, né? Mas a irmã não queria, né? Na irmã, porque era um gasto. O que ela falou? Ela falou lá que... Sabe por que ela não queria? Eu me lembro. Porque no ano anterior, tinham ensaiado, reunir o pessoal, assim, pro 7 de setembro, e não tiveram condições de sair no 7 de setembro. E aí frustrou muito, e ela não queria frustrar de novo. Daí eu disse: não, irmã, com calma, a gente consegue. Vamos ver, vamos arriscar. O que você acha da gente arriscar, irmã? Vamos arriscar, irmã? Olha a mulher gelada. Vamos arriscar. E aí a irmã: então tá, então vamos ver. A irmã... Não era a irmã Rosinha? A irmã Rosinha era maravilhosa. E a irmã Rosinha então nos autorizou a reativar a banda, né? Aí entrou a questão do Roberto junto com outros alunos a mexer nos instrumentos. Então eu vou passar para o Roberto contar agora. O que eu vou te dizer? Nós juntamos a gurizada lá, alguns já tinham tido uma experiência anterior do outro. Já conheciam? Já conheci, mas ficaram meio assim, né, e tal. E eu não tinha, na verdade, Sandra, eu não sabia nem por onde começar, porque eu era recente... Isso é maravilhoso, gente. Eu tinha recém saído como componente, né, mas ir pra frente de uma banda com alunos e... Sabe, eu nunca fui disso, assim, de ir pra frente, conversar e falar. Mas teve que aprender. Não, na marra. Tem que aprender na marra, né? Mas aí começou a ficar fácil. Porque daí eu comecei a entender como aquilo funcionava, me lembrava muito do que a gente aprendeu, né? Com o Zé Luiz, com a Ione e com o pessoal também ali, uns quantos. Eu aprendi com muita gente ali também, colegas que tocavam junto, que tinham mais conhecimento e tal. E aí eu fui aplicando, né? Aí chamei meu irmão. Olha a Rose na aula. Boa noite, Vicinha. Boa noite. Antes também teve um comentário ali que ali a colega de cima ali. Não vimos, né? É que a gente fica conversando, a gente não consegue ver. Não é a Kelly. Tu subiu muito. Não. Depois quando a gente...
Não, mas... É difícil, viu? Aqui é difícil. Ó, assim que for, para os comentários a gente já vai falando, né? É que eu não estava prestando atenção ali. Sandra, eu só sei que... Começou aí. Começou ali... Tá, e eu quero só saber como é que foi a apresentação de você. 7 de setembro foto, foi... Eu tenho foto, mas não aparece a foto, acho que a gente não consegue. 7 de Mostra. 7 de setembro foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Não. E o povo ficou enlouquecido. Não, tu não tem noção. Em novembro, nós estávamos indo para o nosso primeiro concurso estadual. Opa! Em Guaporé, em 1990, nosso primeiro concurso que nós participamos. Isso nem na época que eu era componente, naquela época não tinha, não existia, os concursos começaram mesmo, em 90 eles recomeçaram depois da década de 70. Ô Roberto, me conta a cara da freira, quando viu. Mas ficou assim, a gente era tudo pra ela, né? Só imagina. Nos dava presente, porque a gente nunca foi sempre voluntário. Né? A gente nunca recebeu nada por isso. Mas ela nos dava presente, sabe, querendo. A gente, não, irmã, não precisa, isso aqui a gente faz porque a gente gosta mesmo disso aqui, né? E aí, ali por setembro, acho, eles em Guaporé, eles juntaram uma galera toda lá para recriar os concursos estaduais, né? E aí mandaram para todas as prefeituras ali pela região ali e fora também, a região de Porto Alegre, enfim. E mandaram para a prefeitura de Estrela. Aí como a prefeitura de Estrela viu que a gente ia desfilar de 7 de setembro, encaminhou, mandaram convite, encaminhou para o Colégio Santo Antônio. Chegou com um ofício lá e o regulamento, né? Olha, eles convidaram para ir num concurso. Eu nem sabia que concurso, nunca tinha participado. Nem sabia que tinha concurso. Nem sabia que existia isso, né? E aí eu peguei o regulamento, né? Eu disse, pô, deixa eu dar uma olhada. O regulamento é uma coisa que eu gosto, regulamento, vamos olhar. Cara, vamos lá. Dá para ir. Ai, que legal. E aí nós começamos a trabalhar para ir. Fomos no concurso, o nosso primeiro concurso. A gente, complicado. Eu sei. Mas foi o primeiro, foi né, o Roberto? primeiro. Aí ali a gente começou a conhecer banda. Aí as primeiras bandas que entraram, eu olhava assim e dizia, o que a gente está fazendo aqui? Aprendendo. E o que a gente está fazendo aqui? Aprendendo. Olha isso, gente. E aí, mas no regulamento, olha só, né, como é que as coisas são. No regulamento tinha uma categoria que era chamada de categoria livre, que daí tinha as bandas musicais, que daí tu tem que ter instrumento de saxofone, clarinete, são instrumentos específicos, as bandas de categoria marcial, que daí tem que ter trompete, trombone, essas coisas, tá? E a nossa que não tinha trompete, não tinha trombone, não tinha clarinete, não sei se era o quê, né? Categoria livre. Tinha escaleta, e era só escaleta, tinha escaleta e percussão, né? Sim. Entramos na categoria livre. E na faixa etária, né, na categoria pela idade, a gente estava sozinho, tiramos o primeiro lugar. Eles voltaram enlouquecidos de lá. Eles voltaram enlouquecidos de lá. Olha que dó. Aqui a gente conta e mostra. Aqui, ó, aqui são a gente tirou com os naipes, né, os primeiros. Deixa eu ver, eu vou mostrar por aqui. Isso. Aqui era a Tarol, a gurizada da Tarol. Aqui eram os bumbos e o queijão, né? O instrumento que a gente falou. Aqui eram as meninas da escaleta, aqui as meninas do surdo. Acho que tem mais. Aqui as meninas do prato. Essas aqui. Essa foi a primeira banda. A primeira banda, gente, isso... A nossa primeira banda. A nossa primeira banda. Isso aqui ó, é museu, né? Colégio Santo Antônio. Aqui já era o 7 de setembro. Ó, 20 de setembro de 1992. Aqui já foi no ano já seguinte. Era um pouquinho mais depois. Aqui, essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é 90. 90, tá ali, essa ó. Essa é a primeira. 90. Ô, Rose... Essa aqui é a primeira, Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês agora, tá? Agora eu vou pedir a palavra. Quando vocês fizeram essa apresentação em 1990, quando em 1990 vocês juntos resolveram reativar uma banda, vocês não faziam ideia de uma coisa muito importante. Que esse trabalho de vocês, de trabalhar música, instrumento, dança, porque tem um corpo coreográfico, né? Trabalhar com crianças, com pré-adolescentes, com adolescentes, com jovens,
que vocês teriam um poder, vocês têm um poder, vocês tiveram e têm ainda um poder muito grande de transformar a vida das pessoas. E eu gostaria de contar uma história que vai ser um pouco surpresa para vocês, não, porque vocês vão lembrar dessa pessoa. Mas eu gostaria de contar essa história, porque essa história mostra que aquela semente plantada vingou de uma forma, como eu diria, tão positiva, que transformou a vida desse jovem. Eu trouxe essa história, gente, deixa eu ver aqui, eu vou subir aqui, ó. Não consigo subir. Eu trouxe essa história, eu tomei nota da história. Para de espiar, Roberto. Não espia. Porque é uma surpresa para vocês. Tá, porque eu vi nessa história o reconhecimento que vocês merecem. Eu vi nessa história, que é filho de uma amiga minha, como vocês conseguiram transformar a vida de um jovem, gente. Eu estou falando, sabe de quem? Do Felipe Barroso. Felipe Peterson Barroso. Filho da Nara e do Novo. Sabe? Bom, olhem bem. O Felipe estudou até a oitava série. Naquela época era a oitava série, né? Hoje em dia é 9º ano. Mas naquela época era até a oitava série. Aqui na Escola Rio Pardo. Em 1996 ele foi transferido para o Ernesto Alves, porque ele foi fazer o científico, o ensino médio, 2º grau. E quando ele lá chegou, ele se deparou com a banda. E ele entrou na banda. Certo? E vejam bem, ele foi aprender a tocar um instrumento que eu, como sou leiga da coisa, acho muito difícil. Ele foi aprender a tocar trombone de vara. E ele infernizou a casa dele, a Nara me contando. Todos os dias, depois do almoço, o Felipe se trancava no quarto com aquele trombone a tocar de forma horrorosa, porque ele não sabia tocar ainda, com aquele grunhido, né, que ninguém mais aguentava, nem a vizinhança. Era bem assim. Mas a Nara e o Paulo não o repreenderam, incentivaram até. E o Felipe foi e aprendeu a tocar magistralmente o trombone de vara. O que aconteceu? Ele terminou o ensino médio, né? Eu não posso falar ensino médio, porque naquela época não era ensino médio, era científico, né? Ele terminou o científico, o ensino médio, e ele foi fazer vestibular na Unisc. E ele fez vestibular para ser enfermeiro. Enfermeiro. E aí ele cursou, não sei se um semestre ou 2, e chegou em casa e disse: mãe, não é isso que eu quero, mãe, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu vou fazer vestibular na URGS, em Porto Alegre, para engenharia metalúrgica. Olhe bem, não tem nada a ver de novo. Vai ele lá para Porto Alegre, faz o vestibular de engenharia metalúrgica, passa. Começa a cursar, eu não sei quantos semestres ele fez de engenharia metalúrgica, ele não se formou nem em enfermagem nem em engenharia metalúrgica. Lá pelas tantas, ele pensou: não é isso que eu quero, gente, mãe, não é isso que eu quero outra coisa, mãe, eu quero outra coisa. Eu quero trabalhar com música. Eu quero trabalhar, mãe, com trombone de vara, que é a minha paixão. E eu não sei como que ele conseguiu. Veja, ele conseguiu se transferir da URGS de Porto Alegre para a Federal de Santa Maria. E lá na Federal ele entrou direto no curso. Tá? Só precisou prestar uma prova prática, quer dizer, mostrar que sabia tocar, porque tinha que saber tocar um instrumento. Tá? Então ele abandonou Porto Alegre e se mudou para Santa Maria, e lá ele cursou música. Né? E ele então, com essa transferência, ele conseguiu estudar e se formou em bacharelado em trombone de vara, que é uma coisa bem difícil, né? Muito difícil. Quando ele terminou, quando ele se formou, ele foi convidado, tá, a trabalhar como professor substituto na Federal. E aí então surge o quê? Ele ficou pensando: do que eu vou viver?
Eu preciso viver da música, eu preciso ter dinheiro para poder sobreviver, poder me virar, eu sou jovem, tenho meus sonhos, né? O que ele fez? Ele veio para cá, ele fez parte, né, tocou na orquestra de Teutônia, na orquestra da Unisc, né? Também tocou na banda do Cassino, né? E saiu um concurso aqui na Prefeitura de Santa Cruz do Sul para técnico de música, que nem precisava ter graduação, bastava ter o ensino do segundo grau. Mas ele se candidatou porque era música, passou, foi nomeado. Então ele começou a trabalhar como técnico de música em Santa Cruz do Sul. Diz a Nara, porque ele trabalhou mais ou menos 2 anos, mas ele ainda não estava satisfeito, porque ele queria trabalhar com trombone de vara. Ele queria dar aula, sabe? Ele queria se dedicar a esse tipo de profissão. Nesse meio tempo ele descobre que abriu um concurso lá no Nordeste, lá no Ceará, né, para trombone de vara, né, numa federal, Instituto Federal de Educação do Ceará, né, e ele faz esse concurso e ele passa, foi aprovado. O que aconteceu? Ele teve que se mudar para o Ceará. Primeiro ele foi na frente, assumiu, e mais não sei quanto tempo levou, foi a família toda. E hoje, então, ele mora em Limoeiro do Norte e trabalha em Tabuleiro do Norte, que é uma cidadezinha na área medicinal, é como assim Santa Cruz e Veracruz, né? Gente, hoje ele é o coordenador do curso técnico em instrumento musical e também é professor. Ou seja, legal. Quem diria que o trabalho de vocês poderia mudar a vida de um jovem? Essa é uma história. Outra história que eu acho muito interessante, que a gente tem que lembrar, é o surgimento da banda Bebe. Sabe por quê? Sabe o que me chama a atenção nessa história? Granadeiros e Banda dos Dragões, inimigos na questão de bandas, né? Uma rivalidade, inimigos, eu digo rivais. Uma rivalidade forte. Uma rivalidade muito forte. Mas o que aconteceu? Os meninos que faziam parte da Granadeiros e dos Dragões eram amigos. E resolveram se reunir para tocar juntos, né? Eu lembrei do nome assim de 3, sabe? Manaus, Marcelo Fetter e Felipe Barroso. Tem mais. Tem muitos mais. Mas eu lembrei desses, né? Porque o Felipe tá no meio, tá? Sim. E aí eu fiquei perguntando, uma vez eu perguntei, mas por que banda bebe? E aí eu descobri que eles iam pros lugares tocar e eles bebiam de graça. Não é que eles tocassem por bebida, mas como eles estavam tocando, eles ganhavam as bebidas de graça. E aí surgiu a banda Bebe. E aí eu fico pensando assim, quando é que vocês poderiam imaginar que esse trabalho de vocês iria transformar a vida de tantas pessoas? Tem outros que se dedicaram à música, né? Por causa da banda. Muita gente. Mas eu vou dizer assim, ó, dezenas, ou até centenas. Mas eu peguei esse enfoque como exemplo, né? E até para prestar uma homenagem para vocês, né? Porque eu como professora, né? Eu reconheço o trabalho de vocês como um trabalho assim, ó, fenomenal, porque eu acompanhei de perto esse trabalho. Eu chorei junto com vocês, eu passei muita necessidade para manter essa banda em pé. Na época em que eu estava diretora. É difícil. É muito difícil mesmo. E tem uma coisa que ficou marcada em mim, Roberto, foi a história das botas, né? A história das botas marcou minha história lá como diretora, porque eu me lembro que eram uns panos, né? Eram uns panareiros. Eram umas polainas, tava tudo podre. E nós dizíamos, mas como é que vamos desfilar com esses troços podres? Para concurso, que jeito? Que jeito? E aí nós resolvemos mandar fazer aquelas botas lá em Pantano, que nos custou... Muito, mas eram as botas, né? Na época era 1.700, não sei o quê. Esse dia eu achei numa agenda lá. Gente, da onde que nós tiramos dinheiro, né? De tanta promoção. Mas seguindo. Mas que legal, Sandro. Tu sabe que a gente, quando a gente faz o trabalho, a gente não dimensiona. Né? Vou tomar? Vou tomar. E tu sabe que a gente conversa
conversa um pouco sobre isso também, sabe? Do quanto existe uma correlação, existe uma... indiretamente a gente sabe a quantidade de pessoas que a gente atingiu, indiretamente. Sim. Diretamente, vários, mas indiretamente muitos. Porque as bandas tinham parado aqui em Rio Pardo. Sim, eu até me esqueci de virar para ti o telefone. As bandas tinham parado aqui em Rio Pardo. Elas, se não me engano, o último ano foi em 85, se não me engano. 85 acabou, o Fortaleza já tinha parado, a Granadeira já tinha parado, só tinha os Dragões. Mas tem uma passagem importante pra gente lembrar. Com relação às bandas que tinham parado. Tu te lembra quando a gente veio com a banda de Estrela? Não, eu ia falar sobre isso. Aí o Zé Luiz e o Oni foram para Santa Maria, né? O Zé Luiz era da banda Brigada aqui, nossa saudosa banda que a gente tinha aqui em 2 de Ouro. Ele era trompetista, acabou a banda da Brigada, eles foram transferidos, ele foi para Santa Maria. A Ione foi como professora também transferida. E acabou a banda dos Dragões. E se não me engano foi a Narinha. Oi, Narinha, boa noite, a mãe do Felipe. Boa noite, Nara. Beijão. Boa noite, Nara. E aí, então ela acabou e ficou quase 10 anos sem ter banda aqui. Ficou 9 anos sem ter banda aqui. 9 anos sem ter banda. Imagina, Sandra, quando a gente reativou a banda em 94, a Granadeiros aqui, já tinha se passado quase 10 anos que ninguém sabia o que era botar um talabarte, pegar umas baquetas, sair tocando. O que é um talabarte? Como é que segura uma baqueta de caixa? 10 anos. Uma criança de 10 anos depois tem 20 anos e nunca tinha ouvido falar, nem sabia. É muito tempo para não ter banda. Então, esse intervalo que ficou sem, e quando a gente voltou e reativou, é aí que eu me refiro que a gente acabou fazendo a diferença, porque foi a partir dali. E já fazem 30 anos, Sandro. 30 anos que Rio Pardo tem banda ininterruptamente. Se não é Dragões, é Granadeiros, é Granadeiros, é Fortaleza, é Rio Pardo e agora é Biarte. Sabe que em 2017 tinha 9 bandas aqui em Rio Pardo, ativas? Sim. 9 bandas. 9 bandas. Nós fizemos um show de bandas aqui no Guerinão, lotou, que as pessoas que compraram umas pulseiras e chegaram depois do horário não conseguiram assistir, porque não tinha mais lugar para entrar. Nós tínhamos 9 bandas ativas aqui em 2017. Veja bem. Então, assim, esse tempo todo que ficou sem banda, a gente poderia estar até hoje sem banda. Então, todas essas pessoas que passaram por banda, que hoje são músicos, ou que se motivaram, ou que foram incentivados a fazer uma faculdade de música, uma faculdade de dança, a fazer um bacharelado, seja o que for, sabe? Tocar em baile, é porque existiu alguma coisa que retornou, porque Rio Pardo tem tradição de bandas aqui. É muito difícil ter numa família alguém que não tenha participado. Não, mas o meu filho, mas o meu sobrinho, mas o meu pai, mas a minha filha participou. A minha filha participou, né, lá em 94, quando a gente chegou aqui. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente indiretamente, a gente contribuiu. Realmente, a gente... Eu até nem digo indiretamente, eu digo diretamente, vocês contribuíram muito. E tu sabe que o Felipe, né? O Felipe é um orgulho, assim, para Rio Pardo, né? E o Felipe é cria dos Dragões na época que o seu Chiapa trabalhava ali com ele. Eu me lembro bem do seu Chiapa. E eu lembro que uma vez o Felipe esteve aqui em casa. E aí a gente já estava começando a usar os programas de computador para fazer os arranjos, sabe? E aí uma vez ele esteve aqui em casa e eu mostrei para ele, a gente ficou um tempão nessa linha ali no computador, na época dos 386, 486, que ele estava mostrando para ele ali. E ali eu acho, não sei, né, mas eu acho que foi o primeiro contato que ele teve assim com programas de computador de arranjos musicais, assim, sabe? E aí, então assim como ele, vários. A gente tem muito orgulho, assim. Diretamente eu nunca trabalhei com ele. Eu acho que eu não lembro se eu fui instrutor dele. Acho que não lembro. Mas foi bem naquela época que as duas bandas eram muito fortes. As melhores bandas do estado estavam aqui, porque a gente ia para os concursos Dragões na Juvenil e nós íamos na Sênior. Gradões era primeiro lugar na Juvenil e nós éramos primeiro lugar na Sênior. Ficou muitos anos assim. Então a qualidade era muito grande. Ô, Roberto, eu fiz questão de falar, sabe, disso, sabe por quê? Porque eu ainda acredito que a música... sabe? Sim.
move o mundo, né? E assim, ó, esse apego a essa música traduz um sentimento muito grande das pessoas, né? Eu tenho assim um orgulho tão grande de Rio Pardo ter tantas bandas, e tenho um orgulho de vocês serem os mentores, né? Lógico que eu lembrei do seu Chiapa. E assim eu vou lembrando algumas passagens, né? Por exemplo, é boa essa passagem na minha vida, porque eu aprendi com vocês, né? A gostar de banda. E eu vou dizer uma coisa, eu vou contar para vocês esse episódio que vocês lembram muito bem. Primeira vez que eu tive contato com a banda dos Dragões, logo que eu assumi como diretora, que eu estive diretora durante 3 anos, nunca irei esquecer. Estávamos na sala do 2º piso, na primeira sala que tem, sobe a escadaria lá, aquela sala grande que sempre foi a sala dos terceiros anos, toda a banda reunida, toda, Roberto e Rose também, e toda a banda praticamente contra mim. É verdade. Toda a banda contra mim, porque a banda fez campanha contra mim. Porque disseram para eles... isso eu lembro. Disseram para eles, uma pessoa disse para eles, que se eu assumisse como diretora, eu iria terminar com a banda. É verdade falar isso. Então eles queriam me matar. E aí eu entrei naquela sala, eu e a Balbina, minha vice, na época, para conversar com a banda dos Dragões. E eu via nos olhos deles, eles me olhando, da esperança de que eu não terminasse com a banda, porque eu havia ganho a eleição. E aí, então, foi o primeiro contato direto que eu tive com eles, foi a primeira conversa que eu tive com eles, e eles, aos poucos, né, com o passar dos tempos, foram me conhecendo e viram que aquilo não era verdade. A Prof. Rose, por exemplo, admiro ela muito, eu dei um conselho para ela e graças a Deus ela me ouviu, que eu disse para ela um dia: Rose, o que tu estás fazendo da tua vida profissional? Tu tá pelaricando para cá e para lá, e tu não tem nenhum contrato, tu não tem nada que te segura, que te garanta e que te dê tempo de serviço. Eu tinha o contrato do Estado, né? Vamos fazer o seguinte, dona Rose, vamos fazer um concurso. E aí eu disse assim, olha a pretensão, olha, tem cabimento isso. Eu disse assim, pois é, eu não sei se eu quero fazer agora. E a professora Sandra, né, no alto da sua experiência, eu não tô perguntando se tu vai fazer, eu tô dizendo que tu tem que fazer, porque tu é contratada, e amanhã depois tu perde teu contrato. Então tu vai sim fazer o concurso quando tiver. Tô te mandando. Aí eu baixei a orelha e disse, sim senhora, né? Vamos lá. E aí o que aconteceu? E fiz o concurso, fui muito feliz, assumi e me aposentei na Escola Ernesto Alves, e sempre lembrando que o meu concurso eu devo à professora Sandra. Não, na época ela ficou meio brava comigo, viu? Não, eu fiquei assim, tipo, né? Por que essa mulher que mandando em mim? Deixa eu fazer. Mas assim, depois. É que eu tava vendo a Rose assim, trabalhando de corpo e alma, se dedicando, sabe? Sem ter uma garantia definida, porque naquela época, esses contratos, assim como eles vinham, eles eram tirados da pessoa. A pessoa não tinha garantia de ficar. Diferente de hoje, né? Hoje vem e fica até, eu acho. Mas naquela época não era. Graças a Deus que a Rose me ouviu. É verdade. Fez o seu concurso, merecidamente, verdade. Né, Rose? Tá aí, ó. É verdade. Eu te devo muito. Essas coisas, assim, a gente tem que seguir. Mas, Sandra, fala. Tu sabe que tem agora tu tinha falado sobre a banda Bebe, e sim. Aí tem uma historinha também, assim, da banda Bebe que a gente também tá envolvido, sabe? Tá, sim. Eu trouxe o assunto à baila. Tu lembra do seu Rubem Proventina, né? Lembro. Então, ele morava na esquina, sim, na esquina de casa, e aí, ali perto da tua casa. E aí ele fez aquele... Ele tava construindo ali. E aí ele sabia do nosso envolvimento com banda e tal, né? E aí ele começou no carnaval, ele chamava o pessoal que ele conhecia, o pessoal, cara,
de alto nível. De gabarito. De alto nível. De Porto Alegre, não sei se vinha gente do Rio, não sei de onde. E eles juntavam uns músicos ali que e pra nós, que a gente estava envolvido com banda, que era a nossa gurizada ali, que a gente sabia do nosso nível e tal. Mas quando a gente via aquele pessoal tocando, a gente ficava assim, né? Meu Deus. Aí ele teve ali em casa, não lembro, ele passou ali na frente de casa e disse, olha, o pessoal vem ensaiar, assim, eles vêm no fim de semana, aparece ali, chama a tua gurizada e aparece ali pra assistir o ensaio. As portas estão abertas pra vocês. Aparece ali pra vocês assistirem. Meu Deus, seu Rubem. Não, claro, tô convidando vocês. E aí a gente começou a ir. E aí a gente começou a ver, meu Deus do céu, mas que loucura é essa? E aí tinha alguns que a gente já conhecia, assim, sabe? Que tocavam, inclusive tocou junto com nós na banda Granadeiros, nos concursos que a gente convidava. E aí nós começamos a chamar a gurizada, a nossa gurizada. Chegava no final do ensaio deles, né? E eles puxavam umas marchinhas de carnaval. E aí a nossa gurizada começaram, opa, essa aí eu conheço. Aí começaram a estudar aquelas marchinhas, já tocaram junto com eles. E sabe o que acontecia? Isso já era 11 horas da noite, meia-noite. Aí não era só a gurizada, aí já eram os outros músicos que estavam pela volta. Sim. O próprio, o pai do Jonas, o maestro Meirelles, ele ia para lá assistir os ensaios, levava o trombone dele, saía com nós. E a gente fazia o trajeto até a prefeitura, no calçadão, tocando e voltava para casa dele. E isso acontecia direto. Aí, eu morava lá, eu isso. Aí o que aconteceu? O Jonas era pequenininho, o Jonas tinha uns 9, 10 anos, e levava o trompetezinho deles, cara, vai junto, vai fazendo. Não, mas vai tocar qualquer coisa ali, vai junto. Coisa legal. E a gente saía, tipo, acho que uns 15, 20 mais ou menos, tocando aquelas marchinhas de carnaval, ia até por lá e coisa e tal. E aí depois que o seu Rubem faleceu, né, a gurizada continuou, e aí o que aconteceu? Aí aconteceu que aquele pessoal que ia assistir ali, não queria deixar que aquilo ali acabasse. E aí todo o carnaval eles se juntavam. Quando foi num dia, eles se juntaram tudo na frente da igreja dos Passos. Tem até uma foto deles ali com as camisetas. Eles trocaram camiseta. O pessoal do Granadeiros tirou a camiseta e deu o pessoal dos Dragões trocaram, sabe? Eles trocaram camisetas e saíram. Ali foi o início da Banda Bebe. Então começou por ali, na casa do seu Rubem, aquele movimento todo daquele pessoal que saía junto e a gurizada nossa saindo também, o pessoal da Granadeiros e o pessoal dos Dragões. Isso é primoroso. Isso. Roberto, vamos seguir adiante assim, ó. Vamos. Vocês assumiram então a Granadeiros e a Banda dos Dragões. E depois, quais outras? Assim. Vocês foram assumindo aos poucos, foram... Mas antes da gente assumir a Granadeiros, a gente estava morando em Estrela, e aí a gente teve uma ideia de trazer a banda do Colégio Santo Antônio para desfilar. Para mostrar para a cidade o que é uma banda. Para desfilar aqui, porque não tinha. Estava naquele período. Estava naquele período ali que não tinha, e ninguém providenciava nada, né? E aí a gente trouxe, vamos levar a banda do Colégio. A banda já tinha ainda 2 concursos, tinha ganho, ela já estava num outro nível. O estado já era. E aí a Rosilene teve uma ideia, quando a gente for desfilar lá no 7 de setembro, vamos pedir para ver se eles vão aceitar que a gente desfile. Vamos, eu tive uma ideia, vamos combinar de, na frente da banda, desfilar 3 componentes, cada um com uma farda. Um componente com a farda do Fortaleza, um com a farda dos Dragões e outro com a da Granadeiros. Deixa eu falar essa parte. Essa parte mexe muito comigo. Aí eu fui nas escolas, pedi as fardas emprestado, e eu era a mor da banda do Santo Antônio naquela época. E eu me lembro, e eu me emociono quando eu falo, que eu desci Andrade Neves chorando, puxando a banda do Colégio Santo Antônio com aqueles 3 alunos na frente, cada um vestido com uma farda, e eu desci em prantos. Eu chorava o tempo inteiro e as pessoas não entendiam por que eu estava chorando. Mas eu estava chorando porque aquilo ali era a nossa realidade, a gente queria que aquilo ali voltasse, a gente estava vindo com uma banda de fora, de uma outra cidade, a gente tendo historicamente bandas lindas que nós tínhamos, e elas estavam ali na minha frente, aqueles 3 alunos fardados. Então eu desci, me recordo muito disso, assim, chorando, Andrade Neves,
paramos lá na Imequinha, né? E as pessoas não entendiam, vinham me abraçar, achavam que tinha acontecido alguma coisa, mas eu estava emocionadíssima. Porque eu vendo aquelas fardas e revendo na minha cabeça o que tinha sido em termos de banda, Rio Pardo, né? Então essa foi a parte, assim, sabe... Essa grande semente aí plantada, nesse desfile aí, vingou, hein? Como vingou, pessoal! E depois disso, quando nós viemos embora para Rio Pardo, no ano seguinte, nós garimpamos assim em todas as escolas. As 3. Oi, Glaci, boa noite. Dá uma noite para Glaci. Boa noite, Glaci. Olha como tem gente, eu não consigo parar. Eu não consigo, tem comentário, mas a gente não consegue ver. Oi, vai te queimar. Tá quente, viu? Tá quente, tu também esquentou a água quente. Ele só foi desligar. Mas assim, ó, quando nós fomos em todas as escolas. Nas 3 escolas para reativar, para sugerir, né, que reativassem as bandas. E é importante lembrar assim que essa atividade nossa sempre foi uma atividade voluntária. Né? As pessoas, mas quanto ganha? Não, nós não ganhamos nada, nós nunca ganhamos nada. Nós sempre estivemos a serviço das bandas e esse era Então, quando a gente procurou as escolas, nós fomos nas 3, no Fortaleza, no Ernesto, no Colégio das Irmãs, na época da Auxiliadora, nós queríamos propor que reativassem as bandas, né? E aí nós acabamos que nós tivemos negativa das 3 bandas. A Banda dos Dragões, na época ainda nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião, só que como nós tínhamos, isso foi no sábado de manhã, nós tínhamos compromisso em Estrela, ensaiando lá, nós, como atrasou a chegada da equipe que ia fazer reunião com a gente teve que ir para Estrela, porque Estrela são 100 quilômetros daqui, né, e a gente teve que ir. Mas assim, ó, a gente queria fazer acontecer aqui, né? E aí, então, surgiu o Roberto naquilo que surgiu o Roberto, vocês vão entender. Ele me deu troco, na verdade, ele me deu troco. Lembra de 90, o que eu disse pra ele, que foi, vamos reativar uma banda? Agora aí, então, ele resolveu reativar a banda. Aí tem a parte dele nessa... Passa pra cá? Passa pra cá, te procurarem, né? Então, um ano depois que a gente procurou as escolas para tentar ver se a gente conseguia, né, reativar alguma banda, depois de quase 10 anos, um ano depois a gente já estava morando aqui em Rio Pardo de novo, nós voltamos e me encontrei com uma amiga nossa, antiga, que perguntou se a gente não queria, sabia que a gente estava com a banda de Estrela, se a gente não queria reativar a banda da Granadeiros. Porque eles eram da APM do Auxiliador. Aí ele disse, olha, a gente até tentou, mas o ano passado não tinha ninguém interessado, assim, né? E aí ela disse, não, mas agora eu estou interessado, eu sou presidente do CPM. APM, na época era sou o presidente da APM e a gente quer a banda reativada. Em que ano foi reativada a banda? 94. Daí eu cheguei em casa e disse, vamos reativar uma banda? Tá, foi quando a minha filha foi tocar na banda. Foi quando a APM foi tocar na banda. Primeiro grupo. E aí a gente começou ali, Sandra, assim, em julho de 94, em setembro a gente estava desfilando no 7 de setembro com a banda. Eu lembro bem. Lembra? Dessa parte eu lembro toda, daí pra diante eu lembro tudo. Eu sei mesmo. Aí vocês ficaram quantos anos na Granadeiros? Até 2002, 2003, eu acho, se não me engano. Foi mais ou menos isso aí. Eu acho. Tá, e aí vocês saíram da Granadeiros e foram para onde? Dragões. Quanto tempo? E aí teve um problema enorme por causa da rivalidade que existia entre Dragões e Granadeiros. A gurizada da Granadeiros não aceitava de jeito nenhum. Eu me lembro. Porque Furiosos. Tu sabe como é que ressurgiu a Dragões? Não. Por causa da Granadeiros. Em 94 nós reativamos,
né? E alguns alunos, e aí uma das coisas era só... uns tocavam do lado, eu tocava o cara? Não podia. A gente... Aí mas eu me lembro de uma pessoa que não era da escola e que tocava na banda. Sim, mas isso é barato. O que tem de história nisso aí. Então, assim, ó, uma das coisas para ficar na banda, para tocar na banda, é que tu tinha que ser aluno da escola. Sim. Se tu saísse da escola, tu não poderia mais tocar na banda. E acontece que dois alunos que tocavam, eram apaixonados, e as mães muito presentes estavam na banda, foram estudar no Ernesto no ano seguinte. Exatamente. Que foi a Marieni Sim. E a Gladys. A Gladys era mãe de uma aluna da Escaleta e a Marieni do Alexandre. Do Alexandre Nascimento. Que tá lá na Arábia agora. Isso. Lá na Arábia. Lá. E aí e aí eles foram, né? Daí eles sabiam, pessoal, não dá, essa é a condição de continuar. Mano, pô, imagina a tristeza deles, eram crianças na época, né? Imagina a tristeza. Aí a Marieni, né, com a Gladys, mas vem cá, que não tem que fazer alguma coisa. A Gladys era fenomenal também. Pronto. Ativaram a Banda dos Dragões e nos chamaram pra gente ajudar. Vamos. No ano seguinte nenhum. nos chamaram porque eles queriam ir pro primeiro festival e aí eles queriam dar uma enxugada na banda, que a banda tava muito grande. Tava enorme e queriam dar uma mudada, assim, uma modificada. Assim, vamos, não tem problema, vamos lá e vamos dar uma mão sim no começo. Né? E aí a gente foi pra lá. Aí, logo em seguida, começaram as competições, né? E os concursos, mas eram categorias diferentes, a gente era sênior, eles eram juvenil, mas não interessa. Se os Dragões fossem lá com a juvenil e tirassem primeiro lugar, se a gente não tirasse primeiro lugar, enlouqueciam. Mas vocês foram para lá e ajudar, e agora eles ganharam e nós não. Aquilo era um horror. E aí acabou que depois a gente acabou indo pros Dragões, até hoje a gente... Cheio de inimigo aí. Tem várias inimizades. Tá bom. Aí vocês estavam nos Dragões e daí de repente, né, Dona Rosa, por que eu não consigo subir ali? Olha, eu não consigo 5 comentários, não aparece, não consigo. Aí vocês reativaram a Granadeiros, a Banda dos Dragões, e aí vocês foram pro Rio Pardo? Não, assim, ó, a Banda dos Granadeiros nós reativamos. Sim. A Banda dos Dragões já existia. E aí nós fomos pra lá, porque a Marieni queria sair, e aí ela queria entregar a banda pra nós. Sim. Né? E a gente já tinha saído do Auxiliador. Nós saímos em novembro, por ali, em maio do ano seguinte, daí a gente foi pros Dragões. E aí começamos um trabalho ali, né, nos Dragões, né, da onde a gente surgiu, né. Bom, depois disso, então, a gente começou a auxiliar na Banda do Rio Pardo. Eu me lembro direitinho da Banda do Rio Pardo. Mas a Banda do Rio Pardo, ela começou com um projeto mais educação, não tinha a ver com a gente, tinha a ver com... Mas vocês foram ali auxiliar, porque eu me lembro. Mas não nessa época, foi um pouco mais tarde. Foi mais tarde? Isso, foi mais tarde um pouco. E daí a gente começou a auxiliar ali, daí eu comecei como coreógrafa, depois a Priscila assumiu agora, o Roberto no pelotão de bandeiras, também. E aí esse foi o nosso trabalho ali, nos auxiliando o Atanael e o Ricardo Blanco, né, que são os instrutores. Depois disso, daí aí vem a parte do pole, né, que foi reativada. Outra bucha. Por que, Roberto? Por quê? Por quê? Explica. Deixa eu te contar outra história. Conta. Né? Eu vou te contar. Não vou te contar tudo, tá? Tá. Só um pedacinho. Então eu lá fora, eu me aposentei. Só na boa vida, de perna pro ar, eu sei que... Eu e os bugios. Só fim de semana. A minha ideia era essa, ficar a semana lá e fim de semana, a gente ficar em casa, ou sair, viajar, fazer alguma coisa, né? Aí ele me toca o telefone. Vamos reativar uma banda. Tá 2-1 pra mim. 2022. 2022, polivalente. Aí como assim, que banda? Não, no Biagio. Aí eu disse, não. A gente está passando por uma fase, né, difícil hoje, assim, sabe, com
as coisas que eram antigamente, né, que não tinha muitas opções, assim, tu fazia outras atividades, era difícil também, hoje está muito, muito pior. Porque tu tem um leque de muitas coisas, principalmente a questão do celular, dos joguinhos, o pessoal não se interessa muito, assim, sabe? Aquela coisa da responsabilidade de tu focar e querer fazer, não, gurizada, hoje eles não querem isso aí. Eles não estão, não vou, deixa eu ficar, recém me aposentei, quero ficar aqui, não quero. Então eu vou, então vai. Não levou 15 minutos, eu liguei pra ela, tá, mas que dia é? Como é que tu vai lá? É amanhã, reunião, amanhã que hora? Tá a hora da manhã. Tá, amanhã de manhã eu tô aí, então vou lá então pra ver. Mas eu, achando que ia encontrar uma meia dúzia de gato pingado. Assim, sabe? Ninguém interessado, ninguém mais se interessa por isso. A gente tinha acabado de vir de uma situação que a gente não tinha mais componente, sabe? Eu disse, não, mas vamos lá. 58 componentes na quadra. Não tinha passado na turma da tarde. Aí eu disse, não, é só hoje. No outro dia, além dos 58, tinha mais gente querendo. E não vamos passar nos turnos da tarde? Não tem como, o instrumento não tinha da onde. Mal tinha os instrumentos, tinha que sair a cata de instrumento, o que fazer, como fazer, papapá. E isso foi em agosto de 2022. Agosto, faltando 20 dias para o 7 de setembro. Aí a gurizada chegou, chamo de Sor lá, Sor, como é que vai ser no 7 de setembro? Que 7 de setembro? Não, o desfile, como é que a gente vai ser? Vai ser de fardo? Como é que vai ser? Não tem desfile de 7 de setembro, vocês são loucos. Daqui a menos de 20 dias, não dá. Mas a diretora, a Márcia foi mas a diretora disse que a gente ia desfilar, eu disse, vou falar com a diretora lá, então, para aí. Aí ele falou, eu queria, né? Mas se não der, tu que sabes. Aí disse, olha, mas difícil, a gente nunca fez isso, assim. Em 20 dias botar uma banda desfilar em 7 de setembro. Ah, que responsa. E aí a gente começou a trabalhar. A gente só não trabalhava, eu acho que era no domingo, né, velho? Porque eu acho que era de segunda a sábado. Era todo dia. Era praticamente todo dia. Pra poder dar conta, assim, né? Saímos com 58 componentes de 7 de setembro, tocando. E aí a partir dali, então, começou o trabalho. Porque aí era mais uma banda de percussão, assim, sabe? Sim. Tinha corpo coreográfico, teve corpo coreográfico, pelotão de bandeiras e tal. Mas mesmo era percussão, porque não tinha como tu trabalhar música em 20 dias, isso aí não existe, né? Mas aí eu já tinha avisado a diretora, né, Marciana, eu disse pra ela, olha, mas isso aqui não é a banda, tá? O ano que vem a gente vai ter mais tempo a trabalhar e não vai ser isso aí. E como o colégio tinha alguns instrumentos lá, eu só não tive tempo de trabalhar com eles, não tinha como, né? Aí a gente começou a trabalhar. Os instrumentos de sopro, né? Daí tinha trombone, trompete, sax. Tô encantado com o teu cachorro. E aí a gente tá lá. A gente tá lá até hoje. O Roberto tá falando e eu tô encantado. O cachorro tá em cima do meu pé. Ela vai pra cima, né? E não sai. Eu acho que ela tá sentindo o cheiro das minhas... Não, ela é quentinho, aí ela fica. É isso, gente. E até assim, uma coisa que eu sempre falo pra eles, assim, sabe? É um grupo diferenciado ali no Biage, sabe? Muito diferenciado, assim, gurizada. Interessada, sabe? Quer ensaio, se deixar, quer ensaio quase todo dia. É paixão pela música? É paixão pela banda? Não, e aí me deram nos dedos, né? Porque eu achando que não tem mais, isso aí não existe mais. Existe ainda o espaço bem trabalhado, sabe? Se tu fazer um trabalho bom, respeitando o aluno, sabe? O aluno sabendo até onde ele pode ir, mas tu também tem que respeitar. Sim. Sabe? A coisa não é aquela coisa de... Aquilo que a gente fazia lá em 90, sabe? Aquilo era meio exagerado, sabe? Era, né? Algumas coisas eram meio exageradas. Ô, Roberto, e aí me diz uma coisa, vocês estão atualmente só com a banda do Poli? Eu sim. E a Rose? Eu tô com a banda do Poli e com a banda do Rio Pardo também, né? Sou a auxiliar
Auxiliar da coreógrafa. Tu é auxiliar eu já passei meu bastão. Pra tua filha? Pra filha, tá. E aí a gente continuamos trabalhando lá. E em outra banda, por exemplo, banda municipal, vocês não atuaram? Não, banda municipal não. Eu tenho uma coisa, Rose, em relação à tua pessoa, que eu gostaria de comentar. A Rose, ela é uma pessoa dramática. A Rose é uma pessoa que veste o personagem. E eu lembro da Rose trabalhando numa quadra, a dança coreográfica com as meninas. Tipo, ela se transforma, ela vira outra pessoa. E ai de quem não faça como ela queira. E aí eu lembro de um grupo, tá relacionada com a banda, porque eles eram componentes da banda, mas que se transformaram em casais que dançavam. E eu lembro de uma figura, o Tavinho e o Renan, tá? 2 meninos que dançavam nesse... E eu lembro da Rose apresentando esses casais, dançando diversos tipos de músicas, né? Em eventos em Rio Pardo. Eu lembro de um evento, acho que era no Literário, eu acho. Um jantar importante que teve lá no Literário e que vocês foram lá dançar, os casais foram dançar. Foi no... teve um tango e um bolero. Isso. O bolero quem dançou foi a Priscila, a minha filha e a nossa filha e o Tavinho. Isso. E depois foi os 4 casais que tinha o Renan também. Tinha uma Gá, agora eu não vou lembrar do... eu não lembro bem dos nomes, mas que foi assim... Os 4 casais. Um show. E aí isso não basta pra Rose, isso é pouco. A Rose também tem que se envolver no carnaval, né? A Rose também tem que se envolver na festa popular. Gente, aquele gato lá é de verdade. É de verdade. Atena. Mas que coisa mais linda. Linda, né? Linda. Tá lá assistindo a live lá do armário. Aí a Rose teve que se envolver, a Rose e o Roberto também, né? Tiveram que se envolver com o carnaval, né? E aí vem vindo aquele banho, né? De profissionalismo, de competência, de criatividade, de garra, né? Eu não tenho mais a oportunidade de ver, porque eu não assisto mais desfiles de carnaval. Mas os que eu consegui assistir, eu fiquei encantada. E eu, ali olhando isso, eu revi na minha mente a época em que vocês faziam isso no pátio da escola. E outra, toda essa gurizada carregou junto, na sua história de vida, o amor por isso. E por isso que eu trouxe o caso esse aqui, que eu achei assim fenomenal trazer, porque vocês fizeram e fazem algo, eu digo a palavra de graça. Vocês são recompensados pelo sucesso, pelo carinho dos participantes, né? Pelo carinho das famílias. Gente, quando eu penso em banda, eu penso em tudo que é coisa, mas principalmente eu penso em disciplina. E só essa disciplina já basta. Que o mundo hoje não tem mais disciplina. Não tem, né? Os valores mudaram. Hoje uma professora estava me comentando o seguinte: Sandra, atualmente a gente vai trabalhar na sala de aula, a gente não sabe como agir. Uma aluna me desafiou, ela disse, levou para a sala de aula o livro do bebê Bob Good, que agora é a febre, né? Porque como os celulares agora estão proibidos nas escolas, não pode mais usar, não pode mais levar, essa juventude precisa se ocupar com outra coisa, e aí estão se ocupando com o Bob Good. Tu conhece, né? Que são os livros que é de pintar. E eu ainda disse para ela, mas eu até considero isso algo sadio, sabe? Porque estão lidando com uma criatividade. A pessoa vai pintar, até eu gosto de pintar de vez em quando, né? Mas ela disse, Sandra, mas não é isso. Eles levam e não querem saber da aula, eles querem ficar pintando durante a aula. Tipo, trocaram o celular por isso, né? E aí eu fiquei pensando, realmente é complicado, mas tem um momento que não é complicado, eu acho, quando eles estão na banda, gente. Sim. Entendeu? Quando eles estão na banda não é complicado, porque eles estão fazendo algo que eles realmente amam.
Só para chamar atenção, a Rose está com a camiseta da banda do Rio Pardo e o Roberto. O quê? Instrutor. Opa, vira pra cá. Vamos ler. Instrutor, Escola Estadual de Ensino Médio, Biagio Soares Tarantino. Eu tô lendo o que tá escrito pro povo ver. Olha, uma jaqueta maravilhosa, ó. E eu dos dragões, né? Porque é a única que eu tenho. Mas tu sabe... Pode falar. Não, assim, em relação a isso que tu estava falando, agora há pouco, um pouquinho antes de chegar, eu cheguei do ensaio lá no Biage, né? E a turminha que eu tava lá hoje era do 6º ano, são 11 anos, 12 anos, sabe? Eles estão no turno integral. Eles chegam 7h30 da manhã lá. Sim. Eu deixei eles em casa quase 7 horas da noite. E eles não vê a hora de chegar o dia e a hora do ensaio para sair correndo e para a sala de aula. Mas eu queria aproveitar, Roberto, isso aí que você está falando. Eu queria aproveitar, Sandra, para falar justamente sobre essa questão do turno integral. Sim. Tá? Eu sou da geração, Roberto também, tu também, que nós tínhamos técnicas domésticas, comerciais, sim, industriais e técnicas agrícolas. Nós tínhamos essas técnicas durante as nossas aulas dentro da grade curricular, né? Então, aprendemos inúmeras coisas nessas aulas. E aí, isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque tudo é conhecimento importante. Hoje, os alunos, eles são imediatistas. O celular deu a eles a rapidez do imediato. Nós não ensinamos uma dança imediatamente, nem ensinamos uma música imediatamente. É necessário ter paciência, é necessário ter tempo, é necessário ter dedicação para que isso aconteça. Sim, com certeza. O turno integral, e aí é um apelo que eu faço, que é o turno integral, ele precisa urgentemente ser utilizado também para essas atividades. Porque a banda, ela, como a professora Sandra está colocando, né, como o Roberto está colocando, a banda ela é uma estrutura, é um complexo cultural, como eu gosto de dizer, né? Quem dança aprende teatro, aprende balé, aprende jazz, aprende sapateado, aprende uma série de coisas. Quem toca aprende a lidar com ritmo, aprende uma outra linguagem que é universal, que é a linguagem da música, que em qualquer lugar, se colocar uma partitura para uma criança dela, em qualquer lugar do mundo, essa criança vai tocar esse instrumento, ela vai fazer a sua apresentação. Então isso não é pouca coisa, isso é muito. Essa criança ela está aprendendo para a vida. E o turno integral, os governantes, por favor, entendam que o turno integral ele precisa ser utilizado para que esses alunos aprendam atividades que eles possam, não é preparação para a vida, é preparação para a vida. Que eles possam utilizar na vida. Então, assim, coloquem as bandas das suas escolas dentro dessas atividades na grade de turno integral. Porque essas crianças, como o Roberto está falando, que chegam às 7h30 da manhã na escola, saem 4:50, entram numa sala para tocar o instrumento, eles cansam. Eles passaram o dia inteiro na escola. Quase 12 horas. Eles cansam. Então, assim, é necessário estar dentro da grade das escolas. E não do fora, turno né? integral e não fora. Porque essas crianças acabam, por maior paixão que eles tenham pela música ou pela dança, acaba que eles não conseguem. Rose, né? Isso aí eu acho assim que é o papel agora, assim, eu acho que o turno integral está sendo pioneiro, né? É pioneiro. Experienciando, né? Ele está fazendo uma experiência, né? E eu até acredito, assim, que é uma experiência positiva, né? E eu acho que tem muito a aprender ainda, né? Tem muita coisa a ser retocada, ajuste, né? Muitos ajustes a serem feitos. E aí eu penso que quem deveria, vamos dizer assim, entrar nessa seara, né? É a equipe pedagógica que deveria fazer projeto, e esse projeto deveria ser encaminhado àquelas instituições que administram, que seria primeiro a coordenadoria, sim, né, em Santa sim. Cruz e a SEC Porto Alegre, sim. Com sugestões. Eu acho que cabe muito bem isso. Eu, por exemplo, se estivesse lá, eu faria isso. Né? Porque eu lembro assim que eu tive uma luta muito séria com a SEC, né? Muito séria mesmo.
e que a gente conseguiu não ganhar, né? E na realidade quem saiu sendo beneficiado foram as alunas, que é o estudo complementar esse do Ernesto Alves, dos estudos pedagógicos, para quem já tinha... o pós-médio. Quem já tinha feito o seu segundo grau, fazer as didáticas, não é? No curso magistério. E foi uma luta, porque eu tive que ir a Porto Alegre, na época, participar de 300 mil reuniões. E assim, justificar, explicar, sabe? Foi bem difícil. Muito difícil. Tanto eu não tive a glória de colher, né? Porque eu terminei meu mandato e daí no outro ano é que saiu a primeira turma. Né? Mas tá aí a tua semente. Mas caiu por quê? Porque a gente se preocupava muito. Porque chegava muita gente lá para fazer o curso magistério e não tinha vaga no regular. Não tinha vaga no regular. Porque o regular é para aqueles que não têm segundo grau. Sim. Foi quando surgiu essa ideia, do nosso grupo. Essa ideia não é minha, é minha, da Elza, da Balbina, né, da Fátima Salgueiro, do Gustavo, né? Partiu daí essa ideia, da Eida, né? E foi bem difícil. Nós tivemos que fazer uma adaptação muito grande do regimento da escola, de tudo, gente, das salas. Exigiram 300 mil, colocaram 300 mil empecilhos. Tinha que ter sala disso, sala daquilo, E a gente foi fazendo sala disso, daquilo, Nós levamos numa luta 2 anos. 2 anos. Eu acredito. E é isso que eu penso, que hoje está recém começando o turno integral. Então aí que eu vejo que a equipe pedagógica, a equipe diretiva, se ela acredita nessa atividade, por exemplo, da banda dentro do horário integral, né, se ela acredita, e ela deve acreditar, cabe a eles, essa comunidade que comanda, fazer projetos e chegar nos canais competentes. Primeira via, Sexta CRE. Segunda via, SEC. E lutar por isso. Eu acredito que as escolas estejam realmente seria, trabalhando para isso. Eu acho que todas as escolas que têm banda deveriam se reunir e fazer um projetão. Eu já até nem posso falar. Já nem posso falar, porque eu já vou querer, sabe? Quando eu sonho assim. E isso tudo não é para mim, nem para ti, nem para ti. Sim. É para toda a comunidade que lá está, né? E eu penso assim, as famílias com esse turno integral estão assim muito felizes, porque seus filhos estão num lugar seguro. Sim. Porque atualmente é muito insegura a nossa rua, né? O lugar fora da escola é muito inseguro. E estando lá, né? Mas pessoal, vamos para encerrar nosso tema aqui, né, que eu acho que vocês estão cansados. Eu gostaria que o Roberto e que a Rose nos nomeassem, nos dissessem as conquistas, né, as premiações que as bandas de vocês, eu digo de vocês porque vocês que estavam conduzindo, tiveram. Eu sei, Roberto, se teria condições de me dizer troféus, lugares, colocações. Eu sei que vocês são cheios de troféu. Eu lembro lá que a sala lá do vice-direção do Ernesto Alves tinha não sei quantos troféus, tinha muitos troféus. Eu até nem sei onde é que andam os troféus lá, estão lá ainda. Eu sei que eu fiz uma prateleira de vidro lá pra botar, mas não sei se ainda tá lá. Eu não sei, de repente tá na sala da banda, né? De repente voltou pra sala, porque lá era pra todo mundo ver, né? Sandra, eu acho que o meu primeiro troféu, eu acho, não tenho bem certeza, eu não lembro nem o ano. Porque eu era componente dos Dragões na época. Não, mas só pra te comentar. Eu acho que foi a única vez, não lembro direito, eu acho que foi a única vez que a gente saiu de Rio Pardo para ir viajar para algum lugar, que foi num festival em Esteio. Sim. Esse pessoal daquela época lá dos anos 80, né? Tem bastante gente ali que eu vi. Era muito difícil tu sair. Não tinha lugar para ti. Então lá a gente voltou facilíssimo, porque a gente veio com um troféu de participação no festival, né? Foi o festival de Esteio. Eu lembro de muitas passagens, eu lembro do dia, eu lembro da noite, eu lembro de muita coisa que aconteceu naquele festival. E acho que foi o nosso primeiro festival. Mas e festivais depois como instrutor, assim, foram muitos, assim, não tem como contar, é muito festival.
E concursos a gente começou mesmo lá com a banda de Estrela, né? E, aliás, até tem uma passaginha interessante quando a gente já estava, né, crescendo. Sim, já. Sim. A gente foi dentro de um ginásio e aí um dos alunos chegou para mim, a banda se apresentando, e um dos alunos chegou para mim, senhor, é com aquela banda ali que nós vamos competir. Era uma banda de Alegrete, uma banda assim, maravilhosa. Aparentemente uma banda bem, em termos de instrumental, bem. Eu disse, é com essa aí, mas não te preocupe, ganhamos deles. Tirar acho que foi o nosso primeiro troféu mesmo, assim, que a gente ganhou alguma coisa, né? E aí isso pro ego do aluno e a gente ganhou mesmo, assim, sabe? E aí depois a gente veio para Granadeiros, e aí na Granadeiros foi um monte de título. Aí foi um monte de título que a gente teve. Aí eu acho que o mais simbólico assim, de todos, apesar da gente ter sofrido algumas críticas, foi quando a gente foi para São Paulo no Nacional em 99, sim. Sabe? Porque a viagem era cara. Hoje mesmo você vai ver assim, vamos ir para um nacional em São Paulo, seja onde for, é caro para ti. E aí alguns nos criticaram, porque não pegaram esse dinheiro, não aplicaram na banda, no instrumento, em instrução, em trazer... As pessoas... Só que assim, até hoje... Quando a gente se reúne, aquele pessoal que foi, sabe? Tem história para contar, não é porque... É cultura, sabe? Gente, é cultura. Então, assim, foi um marco para nós, assim, sabe? Eu não tenho certeza também, mas eu acho que talvez tenha sido a única banda que tenha participado de um concurso nacional, eu acho, aqui em Rio Pardo. Aqui em Rio Pardo, sim. Não sei, aqui de Rio Pardo, de bandas sim. Sabe? E foi a única vez também, depois nunca mais. Nenhuma. Já teve, na época, os Dragões participou, mas aí era no sul brasileiro, que foi, não sei se foi Santa Catarina, acho que foi Santa Catarina que eles tiveram, mas no nacional mesmo foi a Granadeiros na nossa época lá. E depois da apresentação teve a questão do corpo coreográfico, era tipo um sambódromo assim, sabe, aquilo era enorme, e a banda terminou de apresentar, era uma característica diferente daquilo que eles acostumavam a ver lá. A nossa era bem diferente, marcial mesmo, muito marcial. E só que daí a gente tocou 2 arranjos populares, que foi Samba do Avião e Emoções, né, Roberto Carlos. E aí nós tínhamos o corpo de casal, fantástico. E quando terminou a apresentação, o pessoal desceu daquelas arquibancadas pedindo autógrafo pro pessoal. E aplaudiram de pé. Aplaudiram de pé pedindo autógrafo pro pessoal do corpo coreográfico. Eles vinham assim, loucos que... Estavam nos pedindo autógrafo, mas fizeram o show. Fizeram o show. Então marcou, assim, sabe? Aquele concurso. Fizeram história. E assim depois teve. A gente ganhou também muitos concursos com os Dragões, né? Rio Pardo, no Colégio Rio Pardo, que aliás hoje é uma das melhores bandas do estado, né? Na categoria, sim. Não tem como, definitivamente é uma das melhores bandas do estado hoje. E a gente teve uma participação, eu muito pequena, mas mais a Rosilene e a Priscila no corpo coreográfico. Mas ganhei também com eles ali no pelotão de bandeiras 2 vezes. Primeiro lugar. Roberto, lembrei de uma coisa que eu não falei. Eu tenho que falar nessa pessoa. Só sente, porque senão depois eu vou esquecer. Tem uma pessoa, já faleceu, que eu admirei muito. Eu era do Ernesto e ele era do Fortaleza. Tá? Sim. E essa pessoa eu sempre admirei pelo trabalho que ele fez na Escola Fortaleza, pelo trabalho que ele fez como professor, como diretor e como componente da banda do Fortaleza, que é o Ailton. Foi quando ele desfilou com a bandeira, né? Quando ele desfilou com a bandeira, aquela imagem dele desfilando com a bandeira é uma imagem que nunca vai ser apagada da memória dos riopardenses. É verdade. Né? E como nós estamos falando em banda aqui, eu gostaria de prestar a minha homenagem. Com certeza. Ao Ailton. Ana, um abraço muito grande para ti. Não sei se tu vai ficar sabendo dessa live aqui, mas o Ailton fez história na Escola Fortaleza, fez história na história de Rio Pardo e fez história na banda do Fortaleza. É verdade. É verdade. Aquela postura dele, sabe, gente? Lembra a tua, Rose, sabe? Desculpa ter te interrompido. Não, mas eu não podia deixar de falar nele, né? Importante. Muito importante.
Parabéns, então, Escola Fortaleza. Parabéns. E a diretora de lá de hoje, eu gosto muito dela. Muito, muito. Acho ela fenomenal. Que bom, assim, sabe? Ela faz um trabalho muito... Hoje, ela é muito humana. Hoje nós estamos, eu acho que com 3 bandas em atividade, né? Acho que o Amaral assim, regular, com ensaios semanais regular, e tudo mais, eu acho que nós estamos com 3 bandas. Infelizmente a gente já teve 9, né? Mas agora eu vou te dizer, as escolas continuam com instrumentos, as escolas continuam com fardas. Sabe que não tem instrutor? Não tem instrutor. Não tem como pagar o instrutor. Porque nem todo mundo faz o serviço de graça, tipo que nem nós assim. Mas aí tu conseguir alguém que... É difícil, Sandro. É difícil, é cansativo, é um trabalho que tu encontra muita barreira, muita dificuldade. É uma resistência muito grande. E aí se tu não vai cobrar pelo teu serviço, sabe? Aí é quase impossível, assim, sabe? A dificuldade é enorme. E aí eu acho que é onde está barrando, mas eu ainda tenho esperança, sabe? Ainda tenho esperança que mais bandas ainda daqui a pouco consigam. Eu sei que Amaral Lisboa está se movimentando lá. Pô, show de bola, acho. Tomara que eles consigam formar um grupo, já vindo 7 de setembro, sabe? Já para dar aqueles primeiros passos para a gurizada sentir, sabe, aquela coisa. Eu tenho acompanhado a Fortaleza, né? Porque eles passam na frente da minha casa. Sim. Tocando, né? Eu amo banda. Sim. Não importa que escola seja, eu amo banda, né? Música eu adoro. Eu gosto de dar umas filmadas quando passo, né? Adoro. Ô Roberto, eu vou te dar a palavra para tu te despedir, tá? Tu fica bem à vontade, tá? Depois eu passo para ti e a última sou eu. Olha, Sandra, a gente tem um carinho especial, muito especial, assim, que é pelos nossos mestres, né? Pelos nossos primeiros estoures, a Luísa e a Ione. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ver eles em 2018, quando a gente participou de um concurso pela FEBARGS lá em Santa Maria. 19, acho. Foi 19? Foi com o Rio Pardo, né? Foi 19. Foi. A gente estava com o Rio Pardo. Foi 2019. E aí, daqui a pouco eles apareceram lá, assim, fazia muitos anos que a gente não via. Emocionante. E aí a gente ficou lá, não deu para conversar muito, porque a gente estava no vucu-vucu do concurso, assim, sabe? Mas, pô, já foi uma grande satisfação, assim, a gente ter visto eles e tal, sabe? Então, esse carinho não. E eu sei porque em 2012 teve um encontro dos Dragões, não sei se tu lembra. A gente teve em 2002 o Encontro dos Dragões, da nossa época dos anos 80. E aí a gente passou o dia inteiro na escola, teve um jantar-baile depois de noite, eles vieram, foi feita homenagem para eles, os dois, desfilamos. Eu lembro disso. A banda atual dos Dragões que eles tinham, e aí juntamos o pessoal, ensaiamos ali, ficamos quase um mês ensaiando, o pessoal antigo dos anos 80, fizemos lembro disso, eu lembro. E desfilamos, assim, com o Zé Luiz e a Ione na frente. Isso assim, foi muito legal mesmo. Então, assim, ó, ali em 2012, é aquele carinho que a gente ainda nutre por aquele tempo, assim, sabe? Sim. E é o que eu acho que continua nos movendo, sabe? Porque a gente ainda continua acreditando, apesar de tudo, a gente continua acreditando, sabe? Que vale a pena. Apesar de, é difícil, mas a gente ainda acredita. Então, assim, ó, é um agradecimento muito especial mesmo, principalmente para eles e para aquela turma toda dos anos 80, nossa, dos Dragões, para a turma toda do Colégio Santo Antônio de Estrela, que até hoje nós temos pessoas... filhotes. Os filhotes amigos, já, né? Amigos, uns até neto já tem, sim. Né? Daquele pessoal de Estrela, pessoal da Granadeiros daquela época, também, né? Mágica, uma das melhores épocas em termos de banda que a gente trabalhou. Dos Dragões, a gente trabalhou duas vezes, em 2 períodos, né? Nos Dragões, e do Colégio Rio Pardo, e agora no Biage, assim, sabe? Um agradecimento especial mesmo para toda essa turma. E é uma coisa que eu sempre falo para eles, pessoal, quem é de banda, vocês vão ver. Quem passa por banda, daqui a 10, 15 anos, ou daqui a 20 anos, digamos, vocês estão com 10 anos, 11 anos, 12 anos, daqui a 20 anos, vocês vão estar com família, vocês vão estar com filhos, aonde vocês estiverem. O lugar que você estiver, cidade que você estiver, se vocês ouvirem um bumbo tocando, vocês vão sair correndo de atrás para saber quem é que está tocando e eu quero assistir. É mágico.
Eu duvido que alguém não faça isso. Quem passou por banda. E aí vai voltar tudo, aquelas, na minha época, no meu tempo, como era bom. E é isso. Só que é assim, ó. Passou. Então, um agradecimento muito especial para esse pessoal. Obrigado, né? Obrigado pela oportunidade que você nos deu. Dona Rose. Te agradecer, então, pela oportunidade de a gente poder conversar sobre bandas, sobre as bandas, sobre um pouco da nossa história com bandas, né? Obrigada. Eu também quero agradecer a Ione e o Zé Luiz, porque é muito importante que a gente saiba de onde a gente veio, né? E nós viemos deles, da Ione e do Zé Luiz, somos crias da Ione e do Zé Luiz, que despertaram na gente, e nós não sabemos explicar nem como, assim, né, isso tão forte, despertaram essa paixão por banda, essa paixão pela cultura da música e da dança. Então a eles o nosso muito obrigado e nossa eterna gratidão por ter nos mostrado esse mundo de bandas. Agradecer a todos os ex-alunos, aos alunos, agradecer porque vocês fazem parte dessa história e construíram essa história, né, conosco. Importante é fazer parte. E eu quero pedir para que as famílias entendam da importância dos seus filhos estarem dentro de uma arte, né? E aqui eu vou defender a arte das bandas, né? Incentive os seus filhos, ajude os seus filhos, sabe? Elogiem eles quando eles estão tirando aquelas notas, mesmo que elas ainda não estejam perfeitas, mas principalmente incentivem os seus filhos. Isso é para o futuro deles. Isso é algo que eles poderão ocupar depois na vida deles, até no sentido porque hoje, quando eles vão competir, eles sabem que eles têm que estudar muito para chegar lá e competir. Amanhã ou depois, quando eles forem fazer um concurso para trabalhar numa prefeitura, para ser policial militar, um concurso, eles vão saber que eles têm que ter disciplina para estudar e para conquistar aquela vaga. Então, incentivem famílias, incentivem os seus filhos a estarem nas bandas. Isso é fundamental. Obrigada, Sandra. Obrigada por essa oportunidade. Pessoal, eu agora então gostaria de, em primeiro lugar, dizer boa noite a todos vocês. Queria agradecer que vocês tenham aqui nos acompanhado, tenham permanecido conosco aqui fielmente na nossa live. Mas, na realidade, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a esse casal, Rose e Roberto, que me acolheram aqui na sua residência, para que a gente pudesse fazer essa live. Por quê? Porque eu sei que é difícil, vocês estão cansados essa hora da noite, né? Que vocês estão, né? Mas assim, pessoal, eu gostaria muito mesmo de ter feito essa live e fiz, tá? Porque eu nunca participei de uma banda, eu nunca toquei nenhum instrumento, e eu admiro quem faz isso, admiro mesmo. Eu vou contar para vocês, quando eu era criança, e eu era cria do Ernesto Alves, na época em que a Marlene Lau era baliza da Banda dos Dragões, que aliás tem uma foto lá. Eu já vi essa foto. Gente, eu chorava porque eu queria fazer parte da banda. De tanto que eu admirava. E sabem por que eu não fiz parte da banda? Porque eu não tinha condições financeiras de fazer parte da banda. Minha família não pôde me dar essa condição. E eu tenho uma paixão por banda. Eu sempre digo, meu sonho frustrado é esse, eu não ter feito participação na banda e não ter aprendido a tocar nenhum instrumento musical. Não sei tocar nada, nem flauta, nada. Mas um dia eu vou aprender. Vou aprender. Então, Roberto, eu queria te agradecer também, Roberto, por essa tua disponibilidade, por esse carinho, por esse acolhimento. Eu me sinto bem aqui, eu me sinto em casa aqui. Que bom, né? Assim mesmo. Eu me sinto bem aqui na casa de vocês, né? E a gente passou alguns anos, né, um pouco distantes, porque daí cada um segue seu rumo, mas assim, essa amizade é pro resto da vida. Ela vai permanecer pro resto da vida, na vida da gente.
Podemos não nos visitar. Podemos não tomar um chimarrão, que nem nós tomamos agora aqui, né? Mas o carinho fica. E seja onde for, em que lugar for, que a gente se reencontrar novamente, vai brotar essa amizade. Então, um beijo muito grande para os dois. Um beijo nas meninas, obrigada. Tá? Que eu vi crescer, principalmente a Priscila. Beijo nas gurias lá na Casa das 7 Mulheres. Obrigada, aqui na Casa das 7 Mulheres. Que eu admiro muito vocês por esse desprendimento, por esse amor, por essa dedicação que vocês têm. Porque vocês, assim, ó, olha, se dedicarem a reativar bandas e a lidar com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, com jovens, não é para qualquer um. E ser uma artista que nem essa mulher aqui, que eu nunca vi na vida, se transforma, né? Se transforma. Quero agradecer a vocês então, uma boa noite. Em seguida, eu vou colocar no Face a nossa live e eu quero fazer um pedido para vocês, que eu estou comentando, estou pedindo para quem me acompanha. Como eu não posso ficar com esse vídeo por mais de 30 dias aqui no Facebook, ele não permite, eu vou levar esse vídeo, vou salvar e vou levar esse vídeo para o YouTube. Mesmo nome, Chimarrão da Sandra, lá no YouTube. Eu vou pedir para vocês curtirem e me seguirem, sabe por quê? Porque eu gostaria de gravar diretamente no YouTube os vídeos. Porque daí eu poderia gravar com o telefone na horizontal. Que daí eu poderia pegar, por exemplo, nós três juntos. E eu não posso, porque eu tenho que gravar no vertical. Porque o Facebook não me deixa gravar na horizontal. Tu acredita isso? Além de não deixar eu gravar na horizontal... Ainda não deixa salvar. Não deixa... É 30 dias, tá? Então, assim, para eu poder fazer isso lá no YouTube diretamente, eu preciso ter 1000 seguidores. Eu acho que eu devo ter uns 30. Lá no canal do YouTube. Então tá Vamos fortalecer isso. Então, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo lá no YouTube depois. Esse não, todos que estão lá. E me sigam. Porque eu já perdi 2, né? Que eu já chorei porque eu perdi 2. Perdi o do hotel e perdi o da Veroca. O da Veroca eu vou fazer de novo. Do hotel eu vou conversar com a Aline. Não sei se eu vou conseguir fazer de novo com ela. Porque agora eu contei toda a história, né? Contei toda a história, que era novidade da história do hotel, né? De como surgiu. Mas é isso aí, pessoal. Quero dar uma boa noite pra vocês. Ó, um beijo muito grande. Beijinho, Roberto. Beijinho duplo aqui. Beijinho duplo aqui. Obrigada a todos vocês. E tá na hora de ir pra minha casa. Eu acho que eles querem dormir. Eu tô aqui ainda. E tem um pãozinho que a gente ganhou. Uma boa noite pra vocês. Até amanhã, pessoal. De manhã no chimarrão. Ó, sempre faz isso comigo. Tu viu? É o quê? Quando eu vou... agora vai dar.